Essa é a única aula gravada do Seminário Avançado Metodosofia para Todos e para Ninguém. Mas é até interessante que a aula seja gravada, porque essa aula trata de maneiras, de montagens, de estilos, e não necessariamente dos saberes métodos, dos tipos de métodos, das criações metodológicas, ou melhor, né, metodosóficas. Só que, contextualizando, metodosofia surge com a professora Sandra Mara Corazza, recentemente falecida, que desloca o logos da metodologia, do conhecimento do método, para a sofia, para o saber dos métodos. E eu vou tratar também do engenho, da engenharia, de se fazer uma pesquisa, de se escrever, né? E começo aqui, eu sou a professora Paula Zordan, e eu começo com uma imagem que eu mesma tirei de um momento performático no Lago do Congresso. Né? Ontem, essa aula está sendo gravada porque ela não aconteceu de modo síncrono, em função de uma proposta de emenda constitucional que gerou uma série de mobilizações, né? Então a maioria das pessoas não vieram, e isso foi em 2016, antes de tudo começar a derruir, e então é uma performance que eu entrei no lago, mas esse aqui é o registro da oferenda, né? E toda performance não deixa de ser um maneirismo estilístico. E essa oferenda aqui tem, essas rosas são rosas de Iemanjá, de Nossa Senhora dos Navegantes, né, da mãe. Então tem essa relação, é uma poética das flores brancas, que eu não vou falar aqui hoje, mas começo com um registro de performance para se pensar o que nomeia a aula. Montagens, estilos e maneirismos. Mas resgato em algum momento, tá? Então, só para situar quem não conhece, porque como essa aula vai ficar pública, é um seminário que não é meu, o título Metodosofia para Todos e para Ninguém foi lançado pela própria Sandra Corazza, quando nós achávamos que ela convalescia, mas ela estava doente. E o grupo DIF, aqui um desenho do Franz Kafka, artistagens, fabulações e variações. Então, os ministrantes do seminário são, a maioria, membros do início, né, ou membros da Constituição Histórica do DIF. O seminário está ligado à rede de pesquisa e leituras e dentro do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A aula anterior se chamava, que seria a primeira aula introdutória, Assim Falou o Sonho, porque Sandra Corazza tinha lançado o próximo seminário, né, como Metodosofia para Todos e para Ninguém, Assim Falou o Sonho. Envolvia as pesquisas delas em torno do sonho e envolvia também, né, uma paródia, o Assim Falou, que é o Assim Falou Zaratustra. E são perigosos, de acordo com essa tradução da civilização brasileira, são perigosos, ou perigosos são os caminhos de Zaratustra. Porque com a filosofia da diferença, com as artistagens, né, desse DIF, se desloca a filosofia, e nem Nietzsche se chamava filósofo, eu já falei isso na aula síncrona, mas repito aqui, nem Nietzsche se considerava um filósofo, um amigo do saber, e sim um psicólogo, um estudioso das almas. E em vez do para amizade e saber, há um deslocamento, e esse deslocamento é situado por Deleuze para o amor e para a arte. Falar com o sonho é falar com amor e com arte, e não numa relação filogenética de saberes.
Então, se trata de outra coisa. Ainda no Assim Falou Sonho, que a aula tomou uma grande tangente, e seria muito interessante, né? Assim, é difícil gravar uma aula porque aí não tem tangente. A tangente é o próprio professor, né? Aquele que organizou a aula. Que agora fiz uma, né? Então, Nietzsche traz as virtudes zaratustrianas que elas estão implicadas com o que aparece tanto na prolução, de algum modo, como no contrato de transdução envolvendo a metodosofia, ou o que a Sandra Corazza nomeia métodos de transcriação, né? Então, um livro organizado com 29 metodosofistas, digamos assim, muitos estão participando do seminário. As virtudes nietzschianas são exatamente essas que deslocam o apaziguamento e a temperança das relações amistosas para as relações passionais de amor, enganosas, e para a arte. Então, a nobreza nietzschiana, por excelência, é uma virtude. Não tem nada a ver com as divisões de classe, como o materialismo dialético assim foi estruturando e como nós conhecemos depois no século XX. Essa nobreza é uma nobilitar, uma nobreza da alma que tem a ver com a intensidade pela qual se ama e se aceita o próprio destino e se entrega para a vida. Então, eu vou falar um pouco disso, né? Essa nobreza, ela aparece exatamente como um fogo de amor e um fogo de cólera. As virtudes clássicas, que são muito alegorizadas no Barroco, no século XVII, XVIII, ainda elas aparecem, são a fortaleza, a temperança, a justiça, a diligência ou prudência, a fé, o amor e a esperança, o fé, amor e esperança, então as virtudes teologais, a fortaleza, a temperança, a justiça e a diligência, as virtudes cardinais. Para Nietzsche, e essas virtudes, só para situar, elas vão aparecer desde Sêneca, desde os estoicos, elas são da cultura clássica, especialmente, né, da cultura romana. E românica também, né, já cristianizada, e elas vão aparecer no gnosticismo platônico. Aqui é um livro que são as virtudes por Sêneca, do Duque de Nemours, não achei no meu compêndio de códigos ilustres, está na Biblioteca Nacional de Paris, no século XIV, né, 1350, 300 até 370, pelo tipo de ornamento que apresenta muito próximo do Duque, de outros livros, né, de compêndios que eram encomendados por nobres, né, Duque de Nemours. Então, essas virtudes aparecem, as virtudes cardinais, e eu trouxe aqui, então, a relação, né, na capela deles Scrovegni, em Pádua, que é do Giotto, também do século XIV, né, a virtude, né, então é a fortaleza e a inconstância. Ele tem nos afrescos, por um lado, os vícios e o outro lado, as virtudes. Eu trago o Giotto porque que o Giotto é o prenúncio das técnicas renascentistas em pintura, e nós vamos ver outras coisas. Então, tem só para ter como baliza um tipo de pintura que tem todo um realismo, todo um domínio, né, do cânone da figura humana, da proporção anatômica da figura humana. Então, a fortaleza, né, firme, e a inconstância como o vício. No Assim Falou Zaratustra, eu pego um aforismo que é da virtude amesquinhadora. E como o amesquinhar, né, o que amesquinha tem a ver com amar, mas não amar com
a impiedade de Zaratustra, que é um amar com desprezo. E esse desprezo, me falta conhecimento do original em alemão, mas ele tem uma relação com o tirar o preço, ou seja, amar com outro valor que não aquele que vai dar um valor de mercado para o que eu amo. Tá? Então, se trata disso. E as virtudes são altivez, né, que tem a ver com não se abaixar, com não se resignar. A prudência, e aí tem uma aula do Deleuze, em algum lugar, o Deleuze diz, muda tudo, mas a prudência continua sendo uma virtude. A modéstia, que não tem a ver com a submissão, com a subjugação escrava, mas tem a ver com o reconhecimento das suas limitações. A leveza, principal virtude, a que mais aparece em toda a obra. A loucura, a honestidade, a honra, a coragem, a superação, né? E aí essa é a grande virtude, a grande nobreza de toda a obra do Nietzsche, não está apenas, né, nesse aforismo romanceado do Zaratustra, e também a distância, né? A capacidade de manter o seu espaço, de não se aproximar demasiadamente para poder desprezar, ou seja, transvalorar esse fogo amoroso, esse fogo colérico. Lembrando que a cólera é um dos vícios, um dos pecados capitais, né? E para Nietzsche, essa cólera é necessária, essa agressividade animal para desenvolver essa superação e esses valores, né, traduzidos lá na genealogia da moral como valores aristocráticos. E ele também vai fazer um grande clamor para estar dentro do próprio corpo, morar dentro do próprio corpo. Todas essas virtudes, elas estão no corpo. E ficar acordado para dormir bem, ou seja, estar atento, acordado, né? Não ser muleta para um outro, mas poder ser forte para se deixar ser apoio desse outro. Lutar mais, mas não trabalhar no sentido mercantil de trabalho. Porque tudo chega numa virtude inominável que nós podemos entender a partir de todo o repertório metodosófico corasiano, ou como disse a Marina dos Reis, corazino, né? E a gente ficou brincando que é corasino, corasiano, a traduzível, não possível de ser situada num nome, inaudível, incomputável. Nesse sentido, é a impiedade zaratustriana, né? É a impiedade porque ela não é computável, então ela não é prezável, ela não tem como se contar, como se medir. E se trata de saltar, de fugir e de martelar, a filosofia que martela. Por isso, essa agressividade, essa necessidade de ênfase, né, ligadas a essas virtudes, que não são exatamente um sonho, e sim um despertar, né, para o que hoje se chama a filosofia da diferença, ou as filosofias da diferença, com essa, né, com essa rachada, com essa martelada que espatifa tudo e traz essa contracultura, esse outro olhar. Então, aqui eu brinco com o glifo, né, o sinal da diferença, porque ele não deixa de fazer isso, né, com as linhas paralelas do sinal de igualdade. Então, e essa hora abençoada do raio que nos racha, que nos destrói e que nos obriga a pensar de uma outra maneira. E esse é o sonho corasiano. Tá? É esse desmoronar que se abençoa ou se bendiz, né, naquilo que a cultura nos encaminha de uma forma amaldiçoada, que é o pensar como
todo mundo já pensa. E aí, então, eu falei já na primeira aula, na segunda aula, já apresentei isso em outras aulas que talvez estejam aqui gravadas, né? É a filosofia, é o que o Deleuze começa a entender como uma filosofia, tá? O desenvolvimento de um sistema de pensamento, amigo do saber, para quem não é filósofo, tá? De formação e de graduação, quer dizer, não tem conhecimento da história da filosofia. E aí vários nomes vão aparecer, especialmente no início do Mil Platôs, ou até o terceiro Platô, que é filosofia pop, esquizoanálise, estratoanálise, nomadologia, micropolítica, pragmática, cartografia esquizoanalítica, ou então a rizomática, que é igual a uma pop análise. Essa fórmula está no Mil Platôs, no Platô 1. Né? E eu trago aqui a grama, essa é uma foto minha, tá? Tem uma arruda lá no cantinho de cima, mas o que interessa é a grama, que é esse se espalhar, né? O rizoma é a grama, é criar essa superfície, esse verdejar, né? Que é um acontecimento bem importante, porque ele vai mostrar o acontecimento, e o acontecimento pode ser um próprio sistema de pensamento que não se sistematiza, como a esquizoanálise ou a pop análise, que é esse contágio, esse alastrar, né? Agora eu olho a foto dessa grama, eu penso, ela tá cheia de fungo e tá totalmente diferente, que ela tá linda, que ela tava, né, tava saudável. Mas o fungo nem sempre é uma doença, ele é um outro estado de grama. Então também tem todas essas relações. O que está em jogo aí é o que vem a ser depois numa relação caos-cérebro, né? Todas nessas estratificações e relações que se espalham e produzem uma superfície, é o que depois, mais tarde, mais velhinhos, Deleuze e Guattari, vão chamar de geofilosofia, ou seja, uma filosofia com a terra, né? Uma presença muito maior que a presença humana, que é que o cérebro não comporta, porque o cérebro, né, ele passa por uma série de rizomas, mas essa presença maior é a Terra, né? E Nietzsche faz esse clamor à Terra. Então, se tratam de relações de partículas, de esferas, de linhas, né, de múltiplos elementos que se formam e em dinâmicas possibilidades se mexem e se deformam. Essas relações entre partículas apareceram, né, no Criações e Métodos, na verdade apareceram na leitura de teses, e foi uma conversa com a professora Tânia Mara Gaio Fonseca, que é uma caleidoscopia, né? Então, na introdução do Criações e Métodos de Pesquisa em Educação, livro né, chave para o seminário, nós temos a caleidoscopia de muitos métodos que produzem muitas imagens, muitas formas, e essas formas não têm uma previsão de como que elas vão se configurar, embora aí tenha um engenho, né, que são efeitos entre três espelhos. Eu brinco com a palavra ingênio, que é engênio, e o gênio é o daimon socrático, ou seja, aquele destino, aquela força que não é pessoal, mas que traz uma relação, uma construção de conceitos. Esse engênio é algo que vai ser muito importante a partir do século XV, né? Já começa a surgir a partir do século X, mas é a partir do século XV que vai começar a existir um saber que ainda não é situado dentro de uma ciência, que é uma engenharia. E a engenharia tem a ver não exatamente com um conhecimento técnico específico, mas com uma produção de um modo de vida, que está ligada à graça do espírito, ou seja, no paralelismo, tudo que se pensa em termos de espírito não é algo transcendente, ideal,
né, como na filosofia platônica, mas sim uma graça, ou seja, algo que não tem preço, e que é do espírito porque está no pensamento, né, é virtual. E, ao mesmo tempo, se relaciona com os prodígios da natureza, né, ou seja, há uma manipulação, né? O prodígio, ele tem a ver com aquilo que se divide, que se põe à mão e que vai e que se projeta, né? Pegando o prefixo, né? Algo que vem para frente. Então, a relação espírito-natureza com a graça e com o prodígio para que algo dentro de um modo de vida se transvalore e seja superado. A exemplo, né, a dificuldade de leitura até o século XV, porque eu tinha que ler um texto, como a gente viu ali, né, no Sêneca, manuscrito. Ih, passou muito para trás ali o Sêneca. Né, num livro que está lá dentro de um palácio, ou dentro de um mosteiro, e não era acessível. Então, por exemplo, a prensa de Gutenberg, com os tipos móveis, é um ingênio que permite o acesso a muitos livros e muitos textos. E esse engenho, ele tem um modo, uma maneira, ou posteriormente, um método para se desenvolver e para ser reproduzido e para ser feito. Então, aqui eu já trago uma primeira imagem explicitamente maneirista, tá? Todas essas imagens maneiristas que estão aqui compondo a visualização da aula, elas são retiradas da minha tese de doutorado, que, por sua vez, utilizou o Alexander Lowen, que era um desenhista de ornamentos e que tinha, né, estilos e ornamentos, assim, um compêndio, que eu não tenho esse livro, ele foi emprestado pelo Ricardo Becker, que é um artista e um psiquiatra, e então eu reproduzi vários para compor a tese. Depois eu vou falar um pouquinho dela, porque é ali que apareceu o maneirismo, ou então né, o deslocamento do método para uma maneira de se pesquisar e de se produzir uma tese. Mas também é um modo, né? Então a gente vai ver isso, por que apareceu a maneira, tá? E aí, no compósito dessa aula, né, conforme já está colocado lá no Padlet, né, o Chico hoje me pergunta qual é o endereço do Padlet. Não sei de cabeça, né, mas é um Padlet público, todo mundo tem acesso a todo esse material, que é a metodosofia, o nome do Padlet, que é das maneiras de se escrever uma pesquisa, que era o capítulo, que quando eu tive que responder aos colegas de grupo de orientação, por que eu não tinha método para escrever e para pensar, então, uma educação com arte, mas uma educação dionisíaca, né? Defender uma educação efetivamente nietzschiana e dionisíaca, no sentido dionisíaco mais amplo, né? Incluindo a pintura. Então, é esse texto, das maneiras, o título original era Das Maneiras, e daí das maneiras de se escrever uma pesquisa, e nos métodos de transcriação, o Anderson Luiz de Souza, que foi meu doutorando, já defendeu também, ele se apropria das minhas maneiras e pensa a maneira, usando a palavra em italiano, morai, né? E ainda, de algum modo, essa aula, ela abre, né, para todos os métodos. Essa é a que vem, que vai ser ministrada pelo Zona de Investigação Poética, a saber, o Cristiano Bedin, o Chico, o Marcos de Oliveira e o Eduardo Pacheco. E o Eduardo, eles vão trabalhar com a antropofagia e o canibalismo, e que tem a ver totalmente com o maneirismo, como a gente vai ver agora. Então, o Anderson pega isso para defender uma relação entre o ensino de desenho e as técnicas da indústria têxtil e a relação da linha no desenho, na história moderna do desenho, com o fio de linha. E os 1000 métodos com a filosofia de Deleuze foi escrito, eu e a Marta, né, foram os estudos dos conceitos deleuzianos da Marta, e eu trouxe, então, um panorama de todos os métodos criados,
né, com Deleuze e com a esquizoanálise, obviamente, também, mas especialmente com os conceitos de Deleuze que estão em jogo na metodosofia. No Criações e Métodos, eu cito um pouco a pesquisação, a palavra gesto relacional, que foi um modo de eu transformar uma maneira de pesquisar para uma pesquisa de campo, quando eu entrei como professora na URGS, porque eu tive muitas turmas de estágio, eu só supervisionava estágio, eu cheguei a ter mais de 30 estagiários por semestre. Então, o que eu fazia? Pesquisava os estágios, os campos de estágios, né, da licenciatura em artes, na época era artes plásticas, depois virou artes visuais. E o pensar, compor e ensaiar com imagens, da Débora Balzan Fleck, que escreveu Educada a Suportar, Mulheres com Pesos na Cabeça, que estudou muito mais do que eu, de Dilberman e o Ebi Warburg, também é importante porque ele tem a ver com a questão da montagem. Tá? Então, são 3 textos que eu recomendo para entenderem o compósito dessa aula, que além do Zaratustra, que foi só essa introdução, tá? Porque eu fiquei devendo na aula anterior, no Assim Falou o Sonho, eu também uso, tá? Não usei na 2003, 2004 já tinha defendido, o Gustav Rock, porque aí o maneirismo, ele acaba sendo, muitas coisas que a gente estuda no doutorado, elas acabam atravessando o nosso pensamento e criando um plano de pensamento. Então, o Gustav Rock, maneirismo, o mundo como o labirinto, né, faz parte desse compósito também, mas não faz parte do seminário Metodosofia. E o que interessa, por uma maneira, é a mesa, né? É o que o Didi Huberman e a Débora chamam muita atenção, que é a mesa do artista, ou a mesa de montagem. Porque as imagens, o material, o arquivo, né? A gente vai ter aula do arquivo, tudo isso está colocado na mesa. A mesa é um plano, como um plano de imanência. Mas sempre, né, independente do que se faça, seja uma aula, seja uma pesquisa, seja um tratamento de arquivo, nós temos um corte. E esse corte é aquilo que delimita, inclusive, o que se apresenta como a imagem, ou como a palavra, ou como conceito. Então, o que está em jogo numa maneira de se produzir um plano de pensamento específico tem a ver com isso que é tão importante, que é o corte. E importante para a geofilosofia, porque quando há uma explicação, né, Deleuze-Guattariana, de que o plano de imanência é um crivo, um corte no caos, né, e ainda nós vamos ter cortes distintos, formando caoides distintos para a arte, para a filosofia e para a ciência, eu ponho os elementos do meu campo problemático de investigação, de pesquisa, de criação, numa mesa, né? Ou no ateliê, né? Aí, claro, aí tem os meus artigos sobre o ateliê que extrapolam uma mesa, né? Mas aí são outros procedimentos. A nossa tela de computador é chamada de mesa, né? Ou área de trabalho. Então, a gente podia dizer que a mesa é uma área de trabalho. E esta mesa, essa área de trabalho, esse painel onde arquivos, especialmente os imagéticos, né, no caso, se dispõem, eles se organizam como um atlas. Então, a ideia é que o atlas é essa figura, né, da antiguidade clássica, que na modernidade já ganha outro status, né? E aqui, quem quiser, tem uma aula do seminário que era Sonhos, Breviário dos Sonhos e Caprichos, que foi ministrado no primavera de 2020, que está aqui no YouTube. Quem quiser pode assistir a aula dos caprichos das emblematas. Essa aqui é uma emblemata que mostra o Atlas, não segurando mais o mundo, né, como na mitologia, mas segurando todo o universo com todos os céus e todos os seus graus e toda uma organização cósmica, né, renascentista.
né? E aí tem a ver com esses trabalhos, né? Aí tem né, tem uma força que se movimenta, e isso tudo está sendo segurado por aquele que é o Atlas, né? Esse é um livro chamado Atlas Cosmológico e está na Middle Temple Library. Não consegui mais fontes, tá? Precisava muito de um Atlas renascentista. Na pressa de terminar a aula, faltando a super Débora Balzan-Fleck, que sempre acha as fontes totais né, das imagens, não encontrei. Então, fico devendo aqui a fonte completa. O que está em jogo aqui é um mapa celeste contemporâneo, é isso que se constela, quer dizer, são muitos pontos, né? E o mapa celeste dá essa abstração de que essa ligação entre esses pontos, essas estrelas, né? Esses sistemas múltiplos que compõem um universo visível, isso tem desenhos aleatórios, mas que se convencionalizam, se estratificam, e dentro isso se mexe, mas, né, eu tenho que traçar algumas linhas, como pesquisadora, pesquisadore, para encontrar aquilo no que eu vou me deter. E essas linhas têm uma maneira que envolve tanto as tradições orais, né, matrizes culturais e, inclusive, perspectivas, principalmente, né, a perspectiva de quem olha, de quem frui, de quem está no encontro com aqueles elementos. E na aula anterior, né, do Assim Falou Sonhos, se falou muito, o pessoal trouxe muito a questão da bússola em relação ao método. A bússola é um engenho, a bússola é um dispositivo de localização magnético, mas a Rosa dos Ventos, como convenção de direções, ela é um desenho, né? Essa aqui é um recorte de uma Rosa dos Ventos, de cartografia renascentista, que as latitudes e as longitudes, elas ainda não estão num paralelismo dentro de uma coordenada que a gente conhece como cartesiana, né? De eixos verticais e horizontais com ângulos retos. Né? Essas linhas de direção, elas nem sempre foram verticais e horizontais, e sim, inicialmente, muitas linhas transversais. Então, o método, ODOS, né, a meta é a chegada, o ODOS, o caminho, hoje ele é entendido como procedimento, tá? O Gabriel Sausenfeld, até nem está no seminário, mas também foi orientando da Sandra, que escreve uma tese, procedimento erótico, ele desloca o método pro procedimento, junto com o Roland Barthes. Mas também tem a técnica, que tem uma maleabilidade, e também é um meio de se chegar aonde se pretende. Dá para entender, muitas vezes, o método, né, especialmente nas concepções do início da modernidade, do Renascimento, como ordem reguladora. Né? E o método cartesiano chega nessa concepção. Ou o método vai estabelecer um conjunto sistemático de regras. Mas nem sempre. Né? Embora quase todos os métodos, e como é usado hoje o método cartográfico no Brasil, há também, né, uma sistematização de passos que regulam e que vão dar um caminho. Olha, anos 80, o Howard Becker, que tem um livro que foi muito usado até os anos 2000, que se chama Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais, né? E me lembro muito do professor Jacques Marri, né, que a professora Rosa Fischer me apresentou, que colocava essas problematizações do método, ele usava o Howard Becker, que ele diz isso, tá, lá pelos anos 70, que os estudiosos deveriam se sentir livres para inventar métodos capazes de resolver os problemas das pesquisas que estão fazendo.
ou seja, é o campo problemático que vai definir ou criar um método. Esse aqui é um desenho também maneirista, tá? É uma gravura alquímica de autor anônimo, não tenho a fonte da biblioteca, mas que tem a ver, né? Essa imagem é bem conhecida, ela tem uma relação, né, do enxofre com o cobre, né? Então aqui é uma operação alquímica entre duas forças distintas produzindo, né, uma oxidação do. Então, assim, eu trago isso porque eu primei por imagens maneiristas para mostrar essas composições animais, vegetais e humanas. Então, aqui nós vamos ter, assim, ó, muitos objetos, muitas questões aqui, seria o meu campo de imagens para se pensar vários problemas, né, naquilo que aparece como fragmentação e dispersão do próprio objeto, que vai se pensar a partir do recorte, da quinquilharia, do pedaço, do caco, tá? Como o Hernani Chaves, meu orientando, né, criou a cacaria, agora a Adrize Ferreira, que está no seminário, quer fazer o cacário, né? E a disposição caleidoscópica de todas essas quinquilharias, de tudo isso que está envolvendo a nossa experiência docente, a pesquisa, as nossas paixões, os nossos interesses, e no caso de quem pesquisa, né, como eu, no campo das artes visuais, as quinquilharias imagéticas. Por quê? Né? A imagem com Deleuze é um conceito muito maior do que a imagem decalcada e visualizada. A imagem é uma imagem de pensamento que se constitui de muitas imagens em relação, em encontro, e que, né, seguindo uma linha do Henri Bergson, a imagem, tá, é aquilo que vai produzir a própria matéria movente do pensamento. Mas é uma imagem virtual que é capturada por um plano movente de experiências sensórias. E aí nós vamos voltar para o sensório no maneirismo. Aí, como é ruim dar aula, e aí, pega uma pergunta. Tudo isso, tá? Aqui é um fragmento de uma colagem que eu já vou mostrar, tá? Que tem sido muito explorado, que eu tenho explorado e está na capa do Gaia Educação, essa colagem, aliás, esse aqui eu acho que é até bem o ângulo do Gaia Educação. E o que tem a ver com tudo isso é a multiplicidades. Multiplicidades é o conceito matemático, mas ao mesmo tempo é aquele conceito que vai dar conta de toda essa riqueza, de tudo isso que está nesse jogo, num plano que criva um caos. Né? Então, trago um pouco, assim, alguns elementos do Gaia Educação que saíram dessa tese maneirista, né? Sendo um livro de ensaios filosóficos que trata da presença Gaia, do que se trata. Não existe matéria que não esteja na Terra. Então, o que se prova em termos de pensamento é sempre ligado à Terra, né? Seja animal, vegetal, humano, econômico, tudo está na Terra. Não? Então, as matérias são da Terra e nós podemos abstrair estas matérias em pontos, em linhas, em cores, compondo imagens, né, concebendo uma imagem para o próprio pensamento e para o próprio plano que se estuda. Né? E quando nós temos Nietzsche, Deleuze, Tomás Tadeu, Sandra Corazza, Spinoza, nós temos mestres. E esses, o Henri Bergson, tá? Todos esses pensadores formando um plano, que é um plano de filosofia da diferença na educação, né? No caso, Tomás e a Sandra, eles trazem a pedagogia dos monstros, porque Deleuze começa a tese dele com o raio e com a paisagem, e tratando o conceito de diferença como um monstro filosófico. Quando eu comecei a estudar os monstros, eu fui acabar no Deleuze pelos monstros,
eu descubro que o momento do próprio conceito de monstro surgir na cultura europeia é no maneirismo. E eu brinco depois, mais tarde, com a fragilidade do magistério, né? Deslocando um pouco a docência para o magistério, que tem uma raiz etimológica mais interessante, que é de docência. Rodando, ou seja, o perpétuo mobile desse movimento caósmico, como diz o Guattari, pensando máquinas de guerra como máquinas de arte, as máquinas de Vênus, né? No conceito que é um corpo sem órgãos, visual, bricoleiro da derme pictórica. Tá? E isso é a minha montagem. Cada pesquisador vai fazer a sua montagem de acordo com os seus temas e os seus estilos. Nesse estilo, tudo que está em jogo é o niilismo de Nietzsche, esse que despreza, ama com um certo desprezo, especialmente a cultura e o humano, criando uma contracultura que é monstruosa para os valores de ordem e progresso que se estabelecem no século XIX. O traço animal presente no monstruoso está muito próximo daquilo que o Guattari constrói. Né? E aí, nesse estilo, há a questão da morte, a questão do abismo, a questão do caos, né? Que é aquilo que a imanência, quanto plano de pensamento nunca separado do corpo, criva. E aí todos os conceitos de Deleuze, né, transitam entre essas forças que eu chamo, e o Nietzsche já tinha chamado de dionisíacas, para uma filosofia com Nietzsche para os povos da Terra, trazendo, então, figuras estéticas, que a gente vai ver como que elas vão operar dentro de uma maneira de fazer pesquisa, blocos de sensações, que são aqueles que movem o plano de composição da arte, no que se quer como geofilosofia, de acordo com o livro O que é Filosofia, de Deleuze e Guattari, pensando um plano de consistência da arte que lida com as ciências menores e nômades, que tem a ver com aquele saber ainda não arborizado e ainda não sectarizado em áreas de conhecimento, que opera no Renascimento e até o maneirismo. E esses saberes, eles lidam com imagens de pensamento, como vocês estão aqui ancorando, que são populares, a laranja, a laranjeira. Tá? E a educação, então, é ambulante, ela necessariamente ela não vai estar só nas instituições de ensino formais, né? E lidando com uma agonia de um outro tipo de saber, que é o que interessa as pesquisas até hoje, que é o saber mágico. E a gente vai falar um pouco disso, né? E isso tudo está no maneirismo, que também é conhecido como proto-barroco, né? Ou pré-barroco, já vi isso. Que é o momento em que Spinoza, aquele estudioso de Cabala, escreve a sua ética e é excomungado da sinagoga. E o Spinoza é aquele que Deleuze vai chamar de o príncipe dos filósofos, porque toda a ética dele, toda a concepção cosmogônica de Spinoza é imanentista. Deus é a substância de todas as coisas. E aí tudo isso produz um estilo. Estilo é bem importante para Deleuze. Trancou o slide. Next. Tá. Ué? Deu. Trancou o slide porque agora entra, né, a gramática, o ornamento, tá? Isso aqui, essa imagem é tirada aqui desse livro, A Gramática do Ornamento, porque o ornamento, enquanto arte menor, aí tem toda uma defesa no meu maneirismo, da minha maneira do menor, né? Daquilo que não é tão relevante dentro da história da arte, daquilo que diferencia os povos por grafismo,
que são esses estilos aqui, todos esses estilos aqui estão expressos em bandas, né, em frisos. E a variedade desses estilos, aí a gente pode chegar a conclusões, por exemplo, que o estilo bizantino é o mais sincrético, porque ele mistura vários outros estilos. Há estilos muito mais designados, determinados, muito mais visíveis, outros muito mais difíceis de serem identificados, e identificar não é a questão, né? Identificar não é aquilo que interessa, mas sim como a linha se move, de que maneira ela se difere e se repete. Tá? Então, no ornamento, e nisso que o Owen Jones, que é esse que escreve a gramática do ornamento, ele vai entender que tu tem como traduzir, e aí entra o problema da tradução, um pensamento e um povo pelo movimento da linha, né? E inclusive pela abstração de relações com a própria natureza e o ambiente que aquele povo né, desenha no seu, no seu grafismo. Né? E o que está em jogo aí é a virtualização do sentido que é o sentido físico, né, o sentido corpóreo, porque também o físico não é plenamente físico, então não existe no pensamento da imanência uma separação entre o físico e o metafísico, né? Existe um paralelismo entre as forças virtuais do pensamento e a matéria extensa, mensurável, né, que é sentida pelo organismo e pelas sensações orgânicas. Mas há todo um revezamento entre aquilo que se vive, no que o Bergson chama plano movente de experiências, né, e a imagem virtual do pensamento. Então, há uma virtualização do sentido, que inclusive, vai aparecer no maneirismo, e que está criando novos signos, né, para esse mundo que se expande, figurando aquilo que seriam conceitos abstratos, ou seja, conceitos filosóficos num plano virtual de pensamento. E aí, Deleuze e Guattari trazem o conceito de figura estética como aquilo que se destaca, ou como aquilo que dá a ver os devires de um plano de composição artístico, né? Que também é a linha, é a própria linha do horizonte, que é a linha da paisagem. E essa linha, que é uma abstração, porque o horizonte é uma abstração do nosso olho, o olho humano, que eu saiba, não sei se algum animal abstrai o horizonte na paisagem. É uma boa pergunta aí para uma tese entre a biologia, tá? Fica a dica. Não se sabe. A paisagem, ela é uma abstração, ela ao mesmo tempo é uma figura, embora a figura seja aquilo que se destaque da paisagem, né? Mas a paisagem também é figural, de algum modo, e aí aparece, né? Foi a partir de uma curadoria, de uma exposição que o Anderson, que está aqui presente nessa aula, chama para tratar de questões do meio ambiente, que era o centro, quando ele coordenava o Centro Cultural da Fevale, e aí, juntando a geofilosofia e o que se chamava paisagem plástica, como uma linha, uma sublinha dentro da filosofia da diferença, né, envolvendo pesquisas com pintura e com artes gráficas, plásticas, visuais e performáticas, se torna uma geoplástica, né? Então, há uma geoplástica maneirista nisso tudo que está em jogo num tipo de criação metodosófica. E aqui tudo começa, né, quando eu tento organizar um sumário daquilo que podia ser lido em qualquer ordem, né, em blocos, ou então em módulos, né, e aí o módulo ainda tem uma questão muito formalista, e aí entra o mobile. Então, ele começou com esse dragão, que é uma figura, né, mítica, mas que aparece muito nas imagens maneiristas, porque é o animal heteróclito, que mistura muita coisa. Esse dragão agora ele reaparece no novo livro, eu retomei essa imagem,
né, que é uma imagem que acompanhou, mas não foi para dentro da tese, no livro Mulher Tornada, que está sendo editorado. Então, que a palavra é uma cena, que não é exatamente a cena, aí a cena ela vai ser aquilo tudo que se monta entre paisagens, figuras, conceitos e todos esses cortes, que é poética, porque ela se expressa, ela se coloca. Então, num sentido mais arcaico de poética, né, como uma forma de expressão, e como uma substância que se exprime virtualmente através de matérias que são plásticas. E aí a gente pode considerar que há uma plasticidade da palavra e há uma plasticidade nas imagens de pensamento que um texto é capaz de erguer. E aí, então, para dizer que não era possível seguir os passos de um método, né, muito menos um sistema regulatório, eu trago as maneiras para criar uma composição mobile, né, que vai pensar o dionisíaco. Então, tinham conceitos ali que se combinam num compósito, como eu estou fazendo aqui na aula, né? Esse aqui também, né? Vocês, olha, tá o homem, né? Nessa imagem agônica, trágica, no meio dos ornamentos, que são as gavinhas, que são as vinhas, nessas composições maneiristas, né? E o maneirismo, ele vai ser algo que, nomeado posteriormente, mas ele é situado num dispositivo de grandes navegações, de grandes conflitos e embates, que é o século que a gente marca no século XVI, nos 1500. Tá? Então, aqui uma gravura. E aí a importância da gravura na reprodução da imagem, da prensa, né, para que a imagem, que essa civilização da imagem, como diziam os franceses lá nos anos 1960, já pensando numa civilização da imagem, como é que essa civilização vai ter imagens que vão se repetindo, né, e isso tem a ver com as técnicas de gravura e de impressão. Então, aqui, né, a cosmografia do Münster tem a ver com esse Leviatã, né, o grande monstro marítimo, mas também no século XVI, aí gancho para a aula dos guris da zona de investigação poética, que é a devoração. Né, a questão do se devorar, do canibalismo, vai surgir, né, o choque com o canibal. Aí sugiro, quem quiser, o texto do Montaigne, não sei se os guris vão trabalhar com Montaigne, né? Não vou dar spoiler da outra, mas assim, é o contexto do maneirismo. O Theodore de Bray, que é um dos ilustradores dos canibais, né, naqueles panfletos sobre o Novo Mundo, que eram, né, quase que um entretenimento naquele contexto, ele também vai, aqui ó, são letras do alfabeto. Então, isso que eu estou falando da geoplástica, ela está nessa relação com a natureza, na relação com as figuras e tipos humanos. Então, olhem o J de Judite, por que eu sei que é Judite? A espada e a cabeça do Holofernes, né? E aqui o H de homem, e aí o homem é esse conquistador, né? Totalmente ornamentados e relacionados com a natureza, isso é o maneirismo, né? Essa composição heteróclita de animais, humanos, vegetais e minerais, e mais ornamentos abstratos. Então, aqui o Theodore de Bray, né, é o alfabeto do Theodore de Bray. E também é a época do Vitrúvio, aqui é um tratado de arquitetura, né, onde vão aparecer as alegorias, que são figuradas, mas que não existe alegoria sem um ornamento abstrato, com abstração de formas da natureza, vegetais e animais, que os envolvam. E aqui também, né, o Giacomo della Porta, um pouquinho depois, 1588, também fazendo o seu tratado de fitognomônica, né, que
Então, aí todas as alegorias em jogo. E aí também vão aparecer os atlas enquanto compêndios cosmogônicos. Tá? Então, aqui é o teatro, por isso o teatro, ele não é o teatro da peça dramático, a cena dramática, né, num palco com atores. O teatro é a própria junção de todas essas imagens, muitas emblemáticas, né, que vão mostrar a Terra em toda a sua órbita, em todos os seus continentes, em toda a sua alegoria, no que a gente vai, com Foucault, em Palavras e as Coisas, compreender como a prosa do mundo, onde tudo está relacionado. Então, as letras hebraicas se relacionando, ali está o nome de Deus acima do mundo, em hebraico, né? Numa relação com uma tábua, né, que é o Atlas, no novo Atlas, a órbita terrestre, numa tábua de descrições, né, que é omnius regium, ou seja, que é absoluta em termos do que se conhecia do mundo, numa pretensão, né, que depois o Nietzsche vai ter que trazer a modéstia, de que o homem já tinha conhecido todo mundo, já sabia tudo, todo o conhecimento, e isso é o proto-enciclopedismo, ou seja, o conhecimento universal estará, né, em 17 tomos, eu acho que era da enciclopédia. Tá? Esse é, como quase tudo, impresso em Amsterdã, já no século XVII. E aí nós vamos ter eu vou trazer algumas cartas, até porque a semana retrasada se falou muito de cartografia, quando se fala de esquizoanálise, se pensa em termos de método em cartografia, e a cartografia não é nada mais senão, né, do que uma transposição e as imagens de mapas para não ilustrar no sentido enciclopédico, mas para dar a ver, né, relações entre constelações, entre pontos, entre partículas, entre figuras, entre campos específicos, né, num campo maior, num território, como diriam Deleuze e Guattari, com as suas produções de imagens, de pensamentos, de conceitos, palavras que criam relações de vizinhança, latitude, longitude, mas que necessariamente também têm fugas e abismos. Então, esse aqui é uma harmonia macrocósmica, uma abstração da carta celeste, num Atlas universal, totalmente novo, né, como tudo que se queria no século XVI e XVII, são os séculos onde se entende o conceito de moda e moderno, né, do Andrea Cellarion, está na British Library, domínio público. Esses outros todos também são domínio público da Wikipédia, né? E eu quero só ressaltar aqui com essas cartas, tá? Aqui vocês vejam como a América ainda não está construída, né? Entre 1470 e 1521. Mas o mundo, que lá no desenho de Anaximandro tinha o Mediterrâneo no meio e as terras em volta, ele tem uma configuração totalmente nova, né? Aqui já no fim do século XVI, com a América do Norte quase que totalmente se desenhando até erroneamente, e a nossa aqui totalmente ainda, né? O Rio de Plata ia até a metade, enfim, né, mapas que eram traçados a partir da observação dos litorais. Então, pensem o quanto o mundo se redesenha de uma forma que nem com a realidade cibernética e a internet aconteceu nesse momento aí. E o maneirismo é fruto dessa estranheza e desse novo mundo, que é esse aqui, né, do Abraham Ortelius. Eu peguei, né, eu trouxe esse aqui exatamente porque o nosso continente, América do Sul, não se configurou ainda, tem o Amazonas, e especialmente o que se diz continente de São Pedro é algo muito obscuro, e tem mapas que ele está marcado como terra incógnita. Então, por exemplo, aqui tem o Cabo, a Terra do Fogo é quase um continente novo, não o Rio da Plata,
e Cabo Frio estão super perto, né? E isso tem uma curiosidade aqui gauchesca, é que o nosso litoral é quase intransitável. Trago daí, então, agora alguns maneiristas, chamados maneiristas. Um deles é o Veronese, né, que são aqueles pintores que faz aqui uma alegoria da dialética. Já vou falar um pouco da pintura. A dialética é uma das artes liberais muito importante para a produção da lógica, né? Então, a lógica, ela é combatida pelo Zaratustra, quem é que falou né, da rede aracnídea, enfim, o Zaratustra vê com os olhos meio críticos a essa aranha, porque ela está relacionada a essa dialética, a esse ir e vir, né, e produzir uma lógica. Num pensamento niilista dionisíaco, né, não há, embora as linhas se movimentem, a dialética ela é necessária, mas ela se extrapola a essa lógica, né, de uma relação a outra com dois termos. Então, o binarismo passa para a multiplicidade, são muito mais do que dois termos, embora os dois termos vão traçando, né, um plano. Então, tem uma relação e não tem, como tudo, é e não é, né? Não existe isso, então não é isso. Acho que isso também apareceu na aula. Mas então não é isso. Não, também é segmento molar, também é dialética, mas ao mesmo tempo se escapa da dialética. Então, trouxe um Veronese, e antes de falar da pintura especificamente, que vai dar o termo maneirista, é um tempo, século XVI, de coisas muito estranhas. A pintura do Lucas Cranach, pintor alemão, que está na Gemäldner Gallery, em Berlim, é a fonte da juventude. Ou seja, começa a existir algo, um certo valor ao corpo, que tem uma relação com o homem vitruviano, e toda essa geometrização também da Terra e do próprio corpo, microcosmos, chamado microcosmos humano. Então, uma coisa que é uma lenda, mas ela se materializa numa pintura, né? Entrar velha e sair jovem. E é interessante que quem entra na fonte são mulheres, né? Então, assim, há toda já uma questão de pensar como que se objetiva e subjetiva um corpo feminino, um nu feminino, nessa cultura moderna. Então, chamo a atenção aqui pelo tipo de tema alegórico que vai surgir no século XVI, né? A relação do embate com a morte, que é muito diferente de outras eras, especialmente nos tempos ditos medievos, né, anteriores ao século XII. Então, Hans Baldung também é um artista que traz as questões das bruxas. Então, os temas no século XVI também vão sair dos estritos temas sacros, bíblicos, né, muito representados até o século XV, para ter essas questões, então, alegóricas do beijo da morte. Embora tenha aparecido as danças de esqueletos da Idade Média, aquilo era muito mais satírico e leve do que essa relação com a morte, de nojo, que vai começar a surgir no século XVI. E aí, é nessa relação de espanto com a finitude, com a imensidão do mundo, com encontros com outros povos totalmente diferentes, com outros tipos de vidas, né, com outras terras, que na Europa surge isso que hoje é chamado maneirismo ou proto-barroco. Aqui a Medusa, né, a cabeça de Medusa do Caravaggio. Eu estava pensando na do Rubens, que eu vou mostrar o Rubens no século XVI, num período, né, entre 1540 e 1620, mas não fechem os anos. Ele surge, especialmente o quadro alegórico, é a Madonna do pescoço comprido, quando, né, o Renascimento produz um extremo domínio da proporção da figura humana, né, das relações anatômicas do corpo humano, o claro-escuro e a perspectiva na pintura, e aí
o Parmigiano, esse que, né, morre muito cedo, ele vai fazer um autorretrato num espelho convexo ali. Então, tem uma distorção no autorretrato, olhem a mão do Parmigiano. E essa Madonna, ela é totalmente... essa proporção da figura, embora exista luz e sombra e tal, e a perspectiva também é deturpada. Olhem a figura no segundo plano, muito menor, né? Mas extremamente carregada para o primeiro plano. Então, tem uma distorção, embora o termo maneirismo venha de a maneira de Rafael, a maneira de Da Vinci, a maneira de Tiziano. Era uma expressão para dizer que pintavam a maneira de. Embora tenham maneiristas, como El Greco, que destoam dos cânones. Aqui, o Enterro do Conde Orgaz, de 1586, é uma obra que o Deleuze, no seu curso, que ele vai tratar do conceito de diagrama, e para tratar desse conceito, que tem uma relação com o plano de imanência, ele traz a pintura. E ele começa com o Enterro do Conde Orgaz. Então, aqui um detalhe, para chegar mais perto, uma deposição da cruz, para verem a cor da pele, né, a distorção da figura, o tratamento do claro escuro, a pincelada, tudo isso, né, descreve no El Greco, que está na Espanha, né, mas é um grego, um estilo que é singular, né, que não se reproduz e que é novo. Assim como o Pontorno também vai mudar, né, certos cânones e vai trazer uma estranheza de como Pontorno. Eu vou trazer aqui bem rápido os pintores, porque essa não é uma aula de pintura. Então, Pontorno, na Capela de Santa Felicidade, em Florença, diz que quem viu o original diz que essa cor aqui é algo, né, indescritível e irreproduzível pela tela eletrônica. A visitação, né, de Maria Isabel, então os temas, né, os drapeados, as relações são à maneira de Rafael, especialmente o Pontorno, e aí também o maneirismo vai aparecer aqui, né, num afresco em Fontanelato, que é um palácio, aparece uma alegoria da deusa Diana, e aí a cerva, que já é uma figura, né, então essa relação de hibridismo aqui aparece. Aí aqui o rosto fiorentino, que é o Giovanni Battista di Jacopo, também uma deposição. Foi sem querer até que apareceu mais deposição, mas é que a Pietà, a deposição, assim como a natividade é muito comum no Renascimento, há muita deposição nesse período, né, e no Barroco, que são as Pietás, né, o momento que é a Nossa Senhora, e aí a figura da Nossa Senhora que chora, Nossa Senhora das Dores. Também aqui o rosto fiorentino, né, o Moisés defendendo as filhas de Jetro, rosto fiorentino, numa provavelmente visitação também. E aí eu termino o rosto fiorentino com um tema das aulas de arte e sexo, que é, né, Vênus e Cupido, e aqui com o Dionísio. Né? Vênus, Cupido, Dionísio. Também preste atenção nas relações entre a figura, o tamanho da coxa, o tamanho da cabeça, tá? E também o Caravaggio, embora seja encontrado como um pintor barroco, também aqui um outro Baco, ele tem vários, né, Dionísios, também é conhecido como também é considerado por alguns críticos e historiadores de arte como maneirista. Mas o maneirista por excelência é o Giuseppe Arcimboldo, século XVI, que faz essas figuras compostas por muitos elementos da natureza. Esse aqui é uma alegoria de primavera, que era um tema bem comum na época, as alegorias das estações, as alegorias dos 4 continentes. Aqui a fauna,
Não sei se esse aqui, acho que é a flora, esse aqui é a fauna. Esse aqui é um do fundo, né, todo marítimo, todo composto com elementos do mar. Esse aqui também é um composto com... Esse aqui ainda tem um jogo né, de poder virar a imagem. Aí aqui sim, a alegoria das 4 estações, esse é o outono. Tá? De acordo com o Rock, em relação ao Artimboldo é considerado engenhoso, bizarro, as maravilhas, existem compêndios de maravilhas, museus de maravilhas, né? Colecionadores de maravilhas desse mundo em expansão. É uma invenzione e também causa o stupore, né? Então, isso são adjetivos que vocês vão encontrar constantemente em relação ao maneirismo. E ainda é quando surge um tipo específico de pintura, de um estilo de pintura, um gênero, com estilos específicos, que é a natureza morta. Para não ficar só na Itália, eu trouxe o Franz Snyders, tá? Ou seja, o que causa nesse proto-barroco um olhar para coisas prosaicas, que não mais os grandes temas, né, representados na pintura, nos livros desde a Idade Média. Né, os animais mortos, comida. Isso aqui tem a ver com o mercantilismo, com a ascensão da burguesia, com as relações de troca, né, e com animais, com a vinda dos animais exóticos. Olhem o pavão no meio disso tudo, né, com a pujança que começa a ser vivida na Europa em função do mundo colonial. Pujança, a gente sabe às custas do quê, né? Então, aqui é o vendedor de peixes, né? As feiras, a pesca, as embarcações, e aí também a relação com as crianças nessas naturezas mortas e peles e penas, enfim. E aí eu trago também o tema mais, esse aqui já é já um pouquinho mais chegando no século XVII, nos 1600, que são as flores. Né? Não digam que é romântico, porque o romantismo veio depois, mas é esse tema, né, do jacinto, a tulipa, os crisântemos, aqui outras flores, as papoulas, os lírios. E essa relação, né, do ornamento floral, vegetal, aqui para representar a deusa lunar, a matriarca, que é a Cibele, que é uma deusa romana. Aqui também é o Jan Bruegel de Helder, que se junta posteriormente, aqui outro do de Helder, e aí ele se junta com o Rubens, e eles vão fazer o ornamento, a guirlanda, como é dito, né, junto com a figura. E também é esse momento que vão aparecer os 5 sentidos, como a gente conhece, as alegorias para os 5 sentidos, né? A visão, o tato, o olfato, a audição e o paladar. Então, eu vou mostrar uma alegoria, tá? Essas aqui já são início do século XVII, que é a alegoria da visão, que está no Museu do Prado, em Madrid, que é pintada pelo Rubens e pelo Bruegel o Velho. E eu quero chamar a atenção aqui, ó, que e aí quem quiser tem na aula dos caprichos, porque esse tipo de pintura que põe a obra dentro da obra também é chamada capricho, está numa aula lá do seminário do breviário dos sonhos e dos caprichos. Então aqui é uma pintura, a visão coloca dentro dela mesmo a escultura e a pintura, né? Ou seja, aquilo, e ao mesmo tempo o planisfério não, o globo, né, terrestre, já um atlas. Então, esse tipo de alegoria também vai se configurando como um atlas. Aqui o detalhe. Federico Zuccari, Federico, né, em italiano, também é um maneirista. Aqui é uma ressurreição de Lázaro. E aí vou trazer aqui alguns painéis que ele produziu, tá? Domos,
que é um domo maneirista, que vocês podem me dizer que já é quase barroco, mas... E o Palácio Zuccari, em Roma, só para sair um pouco da pintura, olha o monstro, a porta é um próprio monstro, é uma própria boca, tá? Eu já pensei em uma outra imagem da pesquisa que eu encontrei, que são as bocas do inferno. Então, tem um diabo de um tarô, que é uma boca muito parecida com essa, que está dentro de uma boca de inferno, mas, ao mesmo tempo, é um ornamento. E o monstruoso, ele faz parte dessa gramática e dessa retórica ornamental maneirista. Bernard Palissy, né, na cerâmica, então aqui só para vocês verem, são objetos cerâmicos, os vidrados, e aqui também eu vou chamar a atenção para uma aproximação do que era arte menor, artesanato, para o que vai se tornando um grande campo de belas artes, né? Óbvio que a cerâmica ainda é a arte menor, aqui o detalhe do prato, né? E também os detalhes no mobiliário, nos bandôs, né? E nos próprios livros. Então, é aquilo que vai se dizer diversi ornamenti capricciosi, né? Caprichoso no sentido de ser caprino e de estar ligado a essa monstruosidade diabólica ou cabra, né? E aí trago uma gravura do Jacopo Caralho, que parte de um desenho do rosto fiorentino. Então, quando eu chamei atenção para as artes gráficas e para a gravura e para as técnicas de impressão, é porque não existiria modernidade, muito menos maneirismo, sem reprodução de imagem e sem a gravura. Então, aqui já tem uma gravura em metal, que possibilita uma ponta mais fina e muito mais detalhamento, né? E também a ideia de estúdio, ela vem desde a Idade Média, mas o estúdio é tomado como esse espaço muito mais especializado do que a oficina, no sentido medieval, de produção de objetos artísticos, né? É um artesão napolitano, isso aqui é a machetaria em madrepérola, que é a Balone, né? E madeira, e talvez ébano seja essa machetaria aqui pelo tom do preto, né? Com outra, não sei a estrutura de qual madeira é, não informa, tá na Philadelphia Museum of Art, que é também do fim do século XVI. Então, é essa ideia de pequeno estúdio, onde eu posso fazer um estudo para um espaço maior, né? Que é a ideia da maqueta. Giovanni Battista Montano, aqui, né, fazendo os cortes já desses, eu ia dizer Orfeu, não, mas, né, desses caramanchões, desses espaços que já não são simplesmente funcionais, e os ornamentos. E aí eu trago o Giorgio Ghisi, tá, que fez esse escudo de prata, então aqui para vocês verem os detalhamentos, porque aqui gravura do Apolo entre as musas, também do Ghisi. Então, os temas clássicos, né, os mitológicos, retornam com muita intensidade, e aí as moiras, que está no texto Maniera Morai. Porque as moiras são as fiandeiras, também conhecidas como nornas ou parcas, e elas são 3, né? E o que está em jogo aqui é uma imagem que está na tese, no Maniera Morai. Ela é essa ideia de que a vida é um fio e que cada fio vai ter um estilo, um comprimento, né? E cada uma puxa o fio, uma tece, uma determina o tamanho e as volutas e as voltas, né, que esse fio fará, e a cloto corta, tá? A atropos fia, laquesis estica e a cloto corta o fio. Porque a linha, o fio, é muito importante para a gente, não como uma imagem de pensamento, mas também não como uma metáfora, nunca é metáfora, porque não é uma figura de linguagem, mas sim como imagem, né, e como abstração imagética para dar corpo para os conceitos. E que conceito é a linha é o próprio plano de pensamento.
e a própria vida, que não está separada de um plano de pensamento. E, por sua vez, não está separada dos procedimentos, das regulações, das determinações que vai se estabelecer para aquilo que se pesquisa. E aí aqui eu faço essa relação entre corpo sem órgãos e a imanência, que é o imanem, né, que tem a ver com aquilo que emana da matéria, e o conceito de nomos, que é o próprio território. Eu não sei se eu gravei a aula dos nomes, tanta aula, são 5 por semana, né, e nem todas são gravadas. Mas, enfim, né? Então, aqui esse é um esquema que está no Gaia Educação e tem a ver com todas essas esferas e essas relações. Isso aqui parte, é uma apropriação e uma bricolagem em cima e um trabalho gráfico em cima de esquemas alquímicos. Aí eu já vou falar um pouco disso. E aqui, então, como a geofilosofia e a esquizoanálise, por vizinhanças conceituais, né, elas se relacionam, mas são coisas e movimentos diferentes, com conceitos diferentes, embora sejam dos mesmos autores, né? E de alguma maneira, acho que eu posso defender que Deleuze é um maneirista, porque ele faz a maneira, né, de antropólogos, a maneira de Bergson, a maneira de Spinoza, ele vai traçando o seu plano filosófico. E aí, com o Guattari ainda, né, tem toda essa junção, que já é um outro tipo de pensamento, que é muito mais a maneira matemática, o pensamento do Guattari, a maneira, né, da análise institucional. Então, são pensamentos diferentes que se juntam maneiristicamente, como esses ornamentos, para criar um plano que vem combater o quê? Combate, mas, como a gente comentou já na outra aula, não esquece do segmento mais duro, mas combate e articula estratos. Né? Mas quais são os 3 grandes estratos? O organismo, né, em termos de organização ambiental também, o extrato material, orgânico, a subjetividade, que é aquilo que nos produz, né, determinados sujeitos, mulher, professora, lavadora de roupa, enfim, né, mãe, e a significância, é aquilo que vai produzir signos, vai criar signos e trazer cargas, né, simbólicas, linguísticas para as coisas. Claro que, né, eu já fiz essa pergunta em aula, qual é o mais duro? Todo mundo pode achar que é o organismo. Não, meu organismo eu transformo. Eu posso vir aqui com outra cara, transformada em homem, mas aquilo que significa ser mulheres, ser homem, ser professor, é muito mais difícil de ser, né, transformado. Então, o combate não é no sentido de extermínio, mas de combater a não movimentação, a combater aquilo que se estratifica e morre sem a decomposição, né, do movimento da morte. Né? Combater aquilo que vai tornar aquilo um valor estanque, com um significado rígido, que não vai se modificar e não vai ser repensado e não vai ser articulado com outras coisas. A dupla articulação é demonstrada numa figura extremamente monstruosa, que é o professor Challenger, que é o personagem conceitual e que também é uma figura estética no Platô 3, a geologia da moral. Bem difícil, como eu já comentei, né, com vocês, estudar Mil Platôs, estudar Deleuze e Guattari implica estudar tudo que veio atrás, tudo que foi bricolado naquele texto, todos os textos, né, no caso da geologia da moral, a genealogia da moral do Nietzsche, a geologia mesmo, os conceitos básicos, né? Tem assim o mínimo do mínimo e mais biologia, mais a Hemschleff, que é um linguista do século XX. Então tudo isso está ali misturado. Por isso que fica tão difícil compreender, porque é uma grande bricolagem.
Assim como, né, no meio do século XVI, aparece a magia como essa operação material, que é uma operação de pensamento e que é figurada. Então, esses 20 livros, né, de magia, da magia natural, ou magia naturalis, do Giacomo della Porta, que é um napolitano, eles vêm trazer já um sistema emblemático para a compreensão do que o Guattari depois vai dizer caosmos, né? Como que do caos ao cosmos, a partir de todos os elementos, com a arte, com a natureza, tudo se forma, e como se compreende por diversas imagens e diversos emblemas toda uma organização social e universal. Tá? Acho que a palavra não usava universal ainda naquele momento. E aí, nós vamos ter o procedimento, todo o trabalho, e essa imagem impressa, esse ornamento, isso que está na borda das grandes pinturas da história da arte, nós vamos ter o Abe Warburg. Tá? Agradeço muito a minha colega super nega, querida Paula Ramos, que me mandou essas imagens. A gente vai ficar louca com essa exposição, mas não podia Berlim. Que é uma exposição que reproduz originalmente as pranchas, essas mesas, mas que estão na vertical, de imagens do Abe Warburg. Tá? Então, aconteceu agora, 2020, tá? A original, nesse casa, eu não vou falar em alemão para não pronunciar errado, né? Que é a causa da cultura e da Welt, não sei, que é o Bilderatlas, e aí o nome Atlas, para toda essa junção e para essa montagem de imagens que estão em relação. Não é uma imagem a ser pensada, são as relações de imagens a serem pensadas. Então, aqui, por exemplo, né, a das ninfas, com a Vênus do Botticelli, com outras imagens, né, de planejamentos e corpos femininos, e ele trazendo relações, detalhes de imagens, e aqui imagens de organizações circulares cosmogônicas desses círculos. Então, para dar exemplo, teria que cada prancha é um estudo específico, cada prancha dá uma tese quase, né, de história da arte, embora ele tenha sido um execrado da história da arte. Então, aqui a gente tem um conceito de montagem que faz uma relação com a época, que é o início do século XX, que está se trabalhando e se assumindo a bricolagem como uma possibilidade. E aí, então, a gente vai pensar a montagem, porque a imagem está enquadrada, a palavra está enquadrada, então existe esse enquadramento civilizatório desde a primeira cidade murada, que é uma linha facilitadora e que é um engenho, a quadrangulação humana, e que, se colocando em relações, a gente tem, então, o conceito de montagem. Toda a tese, toda a dissertação, todo o trabalho, até um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso de graduação, monta partes, monta imagens, né? Uma aula é montada, por isso eu chamo que o que está em jogo no compósito da aula. E no meu procedimento aconteceu, né, embora não seja, o Abe Warburg não trabalha com a ideia de arqué do arquivo, porque o arquivo é essa junção, essa elaboração constelatória num atlas, que no caso é um atlas, né, Bilder Atlas é um atlas de construtivo, mnemotécnico, porque essas imagens são mnemotécnicas, tá? Eu explico melhor a mnemotécnica nas aulas lá do Seminário dos Caprichos, que estão montadas e criando relações entre si e que vão, sim, nessas montagens, estabelecer maneiras e relações que são maneiristas. E todo Atlas, aí é a professora Paula que está construindo isso, é a amostragem, ele mostra, por isso, né, o Abe Warburg tem o Astra, que é como as imagens e as relações se constelam,
e o mostra, né? São duas forças. O monstro vem daquilo que se mostra, exatamente naquelas maravilhas e nos museus de curiosidades do século XVI, que se constituem no século XVI. Então, essa amostragem, ela é sempre potencial, porque ela pode, mas necessariamente ela nunca está dada a um cabo, ela não é um fato, ela não se factua, né? Então ela tem essa multiplicidade potencial, essas múltiplas possibilidades. E aí, no meu caso, para lidar com tudo isso, eu divido em inventários, tá? Que aparece, que são planos, que são cortes. Por que eu chamo inventário? Pelo sentido da inventione. E aí, o Wagner Ferraz, com o Samuel Bello, meu colega de linha de pesquisa, o Wagner Ferraz foi doutorando do Samuel Bello, ele escreve no Criações e Métodos um capítulo sobre procedimentos de inventário, porque ele adotou isso na tese dele. Os meus têm 3, tá? E eu já vou mostrar como é que eles funcionam agora, dando um pouquinho de exemplificação na minha pesquisa. Precursores. Artistas e obras e imagens que são aqueles que têm uma relação, né, anterior, de conhecimento anterior em relação àquilo que está sendo problematizado enquanto imagem ou produzido, né, no caso de quem faz arte também. Mas aí tem um inventário que tu já tem o tema, tu já está desenvolvendo, tu já pintou até no caso. Ou, né, e aí coincide de tu encontrar numa exposição, numa revista, na internet, coisas muito parecidas. Então, é importante fazer esse inventário de coincidências, porque a coincidência vai sublinhar ou ressaltar a importância do tema, né? Ou então, me lembro assim, até eu desisti depois, a primeira pesquisa sobre as princesas, daí era a arquétipos, eu ainda tinha ideia de trabalhar com o Jung, e estereótipos, fazendo, né, uma distinção entre o estereótipo na indústria do entretenimento e a força arquetípica daquelas figuras. E aí eu vi um trabalho igual na Amped, arquétipos e estereótipos, nem me lembro o que era, nos contos de fada, daí larguei, né? Mas naquela época eu não fazia inventário de coincidência. E ainda há o achado em campo, que é um pouco diferente, que é aquele inventário, tu vai num determinado lugar, num sítio, no caso meu, na pesquisa das Nossas Senhoras, numa igreja, num museu, e aí dentro do museu, sabe que tu vai ter o teu tema lá, mas tu tem achados muito específicos, né, que tu buscou, mas que não é precursor, porque realmente aquilo é o material que tu garimpou, né? Vamos usar assim, a palavra garimpeiro não é uma palavra muito boa, mas que tu, né, escavou, é o procedimento mais arqueológico. Tudo isso são contingências, outras pessoas vão fazer outros tipos de cortes para poder organizar aquilo que a gente vai ver depois, né, na aula com a Fábio e com a Angélica, que é o arquivo. O que tem nessa amostragem, nessa mostra, e também na Astra, são matrizes, né? A gente pode chamar de matrizes, que são matérias. Matrizes ou matérias, né? Aqui eu micro pontualizei, até cheguei a criar linhas, né, nessa multiplicação de pontos. E a matéria, no meu caso, tá? Agora eu vou dando mais, um pouquinho mais de matéria para procedimento maneirista, é o corpo e é a figura feminina. Depois eu vou ver que desde que eu fiz um trabalho na graduação sobre cemitério, eu estava com o corpo, né? O túmulo. O túmulo é um monumento para um corpo, né? Morto. Então, essa aqui é uma figura pouco conhecida, mas ela também é Vênus, mas ela é uma matrona de ouro, que não é Roxum, ela é lactente, né? E ela é a senhora, ela é conhecida na iconografia como a Senhora das Feras, né? E também está ligada a Saturno. Tá? Então, essa aqui é uma gravura, não sei, anônima, pequena gravura, né? 21 por 11, é muito pequena, em metal, da Senhora das Feras.
E aí entra a pesquisa que eu estou com um projeto que está ligando essas figuras com os baralhos, né? E que embaralham bastante coisas, porque eu vou continuar trabalhando com linha. Eu vou ter que lidar com as convenções da figura, que é algo que o Abe Warburg já chamava atenção, as convenções e as variações, o valor e como num baralho comum, as sequências e as rupturas. Tá? Então, aí, toda a história dos baralhos é a história das artes gráficas e também tem uma questão pedagógica aí, que é o artigo que eu estou escrevendo, o projeto já voltou, por quê? Eu já vou mostrar por quê. Que é os naipes árabes, eles existiam para ser... eu não posso dizer que os árabes, tá, diziam que isso era material pedagógico, mas os naipes ensinavam, propiciavam a relação com as contas. E as figuras da corte, né, os cavaleiros, as damas, eles têm uma relação posterior, depois com posições sociais, e aí nós vamos ter conjuntos, séries e combinações, e eu tenho os tarôs, que são invenções renascentistas, né? Quer dizer, na verdade não são invenções, eles vêm vindo das iluminuras medievais e vão se constituindo, e esse tarô, que é o deck dos trunfos do tarô de Marsella, que juntam os naipes árabes com essas figuras alegóricas do Renascimento, ele se torna o tarô porque ele é reproduzido e editado e redesenhado em mais de 30 versões, tá? Pelo que consta ali, o Jodorowsky faz um levantamento de todas as versões, e inclusive esse aqui é o do Jodorowsky, porque ele pega e ele faz um tarô de Marsella a partir de todas as versões, ele decupa todas as versões numa só, que é essa, tá? Que eu não tenho, mas enfim, né? um dia eu acho. E aí a gente vai descobrir, por exemplo, como se criam novos tarôs, agora, especialmente nos últimos 20 anos, e esse aqui é muito interessante, desenhado, né? É uma bricolagem do Michael Dowers, um canadense, e pelo estudo da Christine Payne Towler, que é o Holy Light Tarot, que é totalmente baseado em mnemotécnicas e gravuras do século XVII. Né? E refaz o tarô. Então, os tarôs de época, eles são recriados, assim como tem um tarô renascentista no início do século XX, com roupagens renascentistas. Né? Aqui também o Holy Light, né? Seria a luz brilhante, só para vocês terem uma ideia. Então, cada imagem dessas, que foi uma bricolagem, que é uma montagem, né, e que segue uma tradição iconográfica, ela tem milhões de elementos, milhões não, tá? Mas cada uma tem no mínimo uns 10 elementos para ser inventariado, analisado, decupado e pensado. Mas não é esse, por mais que a gente possa gostar do século XVI e entender a importância do século XVI. Esse aqui é o meu, que eu fiz quando eu estava na faculdade, aqui o meu deck, sem o louco e sem o mundo, né, o meu deck de arcanos maiores, que eu recém montei ele numa imagem só, que eu tive que restaurar, porque a pessoa era pobre, fez com bique, e aí borrou tudo, e agora eu fotografei no celular bem direitinho, por isso que ele tem um pouco de distorção, porque né, eu não fiz tecnicamente, assim, eu só tentei para ver se conseguia recuperar a imagem, consegui. Então, tarô, cartas e mapas, e aqui eu brinco com as lâminas que o João de Ricardo, diretor de teatro da Companhia Branca, super tarólogo, ou tarô, agora, né, existe esse grupo que, como a metodosofia, eles falam em tarosofia, totalmente ligado à editora Scarabel, que reproduz os baralhos históricos. O João é um tarosofista, um tarólogo, né, que super estuda, e o que ele fez, que é uma coisa genial, ele tem que publicar, ele faz transparências do tarô de Marsella, e a gente pode sobrepor as imagens e criar novas imagens. Então, eu brinco com isso, porque isso agora é o meu projeto de pesquisa, só que, né, eu
estou atenta a como os tarôs, como se racializam os tarôs e como o tarô vai desconstruir a sua própria matriz europeia, né, estudando também o Ifá e aí eu estou atrás dos tarôs de orixás e encontro esse aqui, que é o African American Tarot, ou então o tarô da bruxa moderna, que vai trazer questões feministas, assim como o nosso outros tarô, que é uma montagem, uma bricolagem da Elisa Heimer, 2014, o da Holy Light, todos são atuais, tá? Todas essas criações de decks, elas vão surgir, especialmente depois de 2010, com a popularização de tecnologias digitais. Tá? E esse aqui, fica a dica, se não é a Lu, roubaram uma foto da nossa colega lá da dança, a Lu Paludo, roubaram uma foto, a Lu é bailarina, né? Eu brinco aqui, é o 7 de espadas, é aqui só para ter o closet do nosso outras tarô na montagem, né, na bricolagem com femininas. E aí eu trago algumas imagens de bricolagem, a Vanguete Mutu, que é uma artista de bricolagem negra, né, africana, para a gente pensar o quão potente nas montagens e na produção de estilos, a bricolagem ela tem um estilo super próprio, né, mas que no meu inventário de coincidências e no inventário de bricolagens, nem todas são coincidências, tem a questão das serpentes, né, e dessa relação com o ovo órfico, que aparece em Nietzsche. Então, aqui é a Vanguest Mutu, né? Recomendo que olhe, é uma artista internacional, mas tem muita produção de bricolagem no Brasil e artistas nacionais menores, né? Tem fóruns de bricolagem analógica. Nem essas bricolagens são analógicas, nem todas, né, são digitais. Então, vou me encaminhando para a questão da serpente, por isso eu trouxe a Vanguest Mutu, porque são essas relações aqui, fica a antropofagia do maneirismo, para pensar o que se assimila, né, e aqui essa imagem do Ouroboros, né, que é a própria comida, o conceito, e aí a cabeça que vai entrando e vai criando um anel, que é o anel nietzschiano, né? Esse anel do eterno retorno, que é o relacionado, ele não usa a palavra Ouroboros, né? O Ouroboros, que é a serpente que engole a própria cauda, que são duas serpentes, já numa articulação entre dois organismos, com essa questão de prova, né? O que tudo isso, todos esses conceitos, uma vez, né, deglutidos, provam. E aí eu faço uma relação da montagem com o maneirismo, com o dadaísmo, o qual sem Nietzsche não existiria, porque é o Nietzsche que vai pensar a arte enquanto, né, vida, no anel do eterno retorno, não existe uma separação da obra museificada, da obra, né, no seu valor mercantil com a vida. Então, a arte está dentro de um processo que é a própria vida. E isso é o que está presente na arte contemporânea, desde o dadaísmo, com os handmaids e com, né, a dessacralização, a anti-arte que vai aparecer lá no início do século XX. E a performance, ou seja, a arte no corpo, a arte enquanto ato, enquanto gesto, o hibridismo, ou seja, essas junções, essas montagens heteróclitas que vão se dar nos encontros, né? E a própria volta para o conceito de multiplicidade, que é aquilo que definiria, mais do que qualquer outro conceito, esses procedimentos maneiristas e esquizoanalíticos, geofilosóficos, que vão estar em todas as aulas do seminário Metodosofia para todos e para ninguém. Né? E arrisco a miscigenação. Eu não, a palavra miscigenação é complicada porque tem gen, né? Mas o gen da genealogia, daquilo que gera e que se mistura, né? E em ação. Aí a bricoleira mais famosa, mais importante, que é a Hannah Rock,
que quando eu estou em Berlim, eu escrevo isso num artigo sobre bricolagem, a obra dela não estava iluminada, e os dos homens, e pinturas e desenhos iluminados, e a bricolagem dela não era essa, tá? Essa aqui é a dos olhos, né? Já que eu trouxe a alegoria da visão. E aí, disso tudo, né, desses procedimentos que vão derivar no que aparece como pop art, nós vamos ter o que Deleuze, nas suas conversas, vai dizer posteriormente pop filosofia. Charles Feitosa depois problematiza, né, e a única coisa que assim, entra, né, que eu acho que não é do Guattari, porque está desde Lógica do Sentido, aparece o pop, né? O Lógica do Sentido é um livro só do Deleuze, aqui está o ovo órfico com a serpente. Esse ovo é o ovo do corpo sem órgãos, né? Essa figura de potência, e a serpente é aquele animal que é a própria linha, que se corta, se volteia, é conceito, e também é a serpente da meia-noite de Zaratustra. E aí eu trouxe aqui uma colagem minha, tá? O que é meu, eu estou me cortando, que é a pesquisação, onde esse Z do Deleuze, que é o próprio raio, que é a letra do raio, que desenha o raio, ele faz um zigue-zague daquilo que não é exatamente a pesquisa, a ação lá no modo, né, dos autores dos anos 70, 80, mas é uma pesquisação que é um gesto em relação a um campo que não vai ser tratado como um campo, nem uma pesquisa participante com sujeitos, mas é um campo vivido como obra de arte e que está em ação dentro da pesquisa. Então, são as pesquisas de professores, de antropólogos, tal, que vivem situações de, né, em instituições, em terreiros, em relações, e vão trazer isso para o texto de uma forma relacional fabulada. E aí a fabulação é outro procedimento, tem a ver com a criação dos deuses do Bergson. Recomendo aí o texto, as duas fontes da moral e da religião, texto também que está a pesquisa como fabular de arquivos, está no Criações e Métodos. Tá? Óbvio que, assim, ó, eu peço desculpas se está citando mais texto Criações e Métodos, porque eu li 3 vezes o Criações e Métodos que eu organizei. O Métodos de Transcriação eu fiz Vuda Azul, não li todos os textos ainda, então nós temos um plano de ler. Mas eu dei uma olhada, sei de todos os textos, mas assim, não tenho eles tão vivos, tá? E aí aqui o meu trabalho aglutinações, que é uma bricolagem para passar, né, esses temas aqui só para passar por aqui. Por quê? Na perspectiva que se diz da diferença, e agora está muito clichê essa palavra diferença, estou achando que nós vamos ter que revisar, para tirar o nome da linha, não sei. Com Nietzsche e Deleuze, e aí eu ponho Deleuze porque o Deleuze é o criador de conceitos, o Guattari criou conceitos também, mas como agenciamento, corpo sem órgãos é dos dois, né? Mas Deleuze é o filósofo e o professor, ambos eram professores, né? Interpretar é o mesmo que violentar, ajustar, abreviar, omitir, preencher, imaginar e falsear as próprias imagens. Né? Num jogo aí eu ponho os dadinhos porque é aquele procedimento do acaso e do jogo de dados e da brincadeira dionisíaca do Nietzsche. O que, né, num roubo dos irmãos Campos, do Haroldo Campos, especialmente, a Sandra traz como transcriação. Por isso, os métodos implicados no que se constitui enquanto metodosofia na rede Escrileitura são transcriadores, são transcriações. Aí aqui é a imagem da margem, que era né, um tipo de uma colagem que eu só queria trabalhar a margem, ou seja, o miolo é vazio. Isso tem a ver com o procedimento do projeto, que não é de pesquisa, porque ele está em todas as pesquisas, que é a idolatria iconoclasta, que é produzir o vazio dentro daquilo que está cheio. E isso é um maneirismo. E aí aqui as colagens, isso aqui foi
exposto de uma outra montagem, né? Não a que está aqui no slide, na Livraria Taverna, em 2019, com a curadoria da Marina Polidoro. E o nome da colagem é Margens, mas as possibilidades de enquadramento dessa colagem aqui são infinitas. E eu ainda posso distorcer essas imagens criando uma outra imagem, como eu colei, apareceu aqui durante a aula, não sei se alguém percebeu. Então, isso tem a ver com procedimento de montagem, com procedimento de corte e com mudança de perspectiva do olho da câmera, né, da lente da câmera, através de um olho e de uma mão. Então, é esse corpo que se posiciona, que corta, que amplia, que diminui, que trabalha com o vazio, com as margens, com os cheios, que está em jogo nesse maneirismo e num estilo que é o meu, porque essa aula sou eu ainda gravando, né? Se não fosse gravada, teria outras intervenções e outros estilos, como acontece, que é o movimento da aula, e aqui, assim, há uma possibilidade meio desorganizada do atlas da pesquisa que eu estou concluindo, que se chama Essa Senhora, que é em torno das figurações femininas e com uma ênfase nas virgens vulvas e nessa relação, que já é quase clichê da internet, da virgem e da vulva. Mas também tem uma questão de racialização, de desgenerificação, na medida que vão aparecer também virgens trans, né, na construção social da vulva, na desconstrução da figura feminina, nas relações com as imagens pop, sendo que aqui eu só tenho 2 imagens de campo e uma imagem em campo, que é uma Nossa Senhora da Conceição, só Nossa Senhora da Conceição, essa que não tem véu, é um case barroco, né? Daria um artigo só com a Nossa Senhora da Conceição. E a Imaculada Conceição do Vitor Meirelles, que foi muito difícil fotografar lá na Catedral de Laguna, porque ela está super alta, que é essa que está bem no meio, ela está rendendo muita coisa, vou ter que voltar à Laguna e a pesquisa já está se acabando, mas entende? A pesquisa nunca acaba, isso é outro detalhe, né? E aqui são as que eu produzi, isso aqui é uma foto de 2017, já tem muitas variações e outras, né? Nessas pequenas pinturas que estão aqui em jogo, né? E no post da aula, eu coloquei um detalhe dessa obra que quebra as imagens, que é a idolatria iconoclasta, que está aqui também, e que está aqui também, e que está desde do túmulo, né? Desde o meu projeto com os túmulos. Então, são relações, aqui o Santa Muerte é do México, mas essa aqui é de uma amiga minha, da Bettina Maciel, então tem muitas, né, referências aqui, tudo tem que ser referendado, aí aqui está super solto, mas o procedimento é sempre, e aí eu recomendo que quem quiser ver o procedimento de organização de um atlas, com todas as referências, links, todas as informações possíveis de cada uma das 100 e tantas imagens, é a dissertação da Débora Balzan-Fleck, Educada, né, a Suportar Mulheres com Peso na Cabeça, que é um atlas de um corpo cariátide, porque a cariátide é a figura que tem o peso na cabeça. A Débora fez, eu tenho assim, ó, no meu procedimento de pesquisa, em função de muita coisa, né, essas aqui são as minhas, né, mas eu tenho umas assim que eu perdi o link, eu sei que me deram por WhatsApp, o Vunus Christus, agora eu tenho eu recebi, olha aqui, olha no manuscrito, então eu já consegui identificar o manuscrito do Vunus Christus, né, as de trabalho de campo, as que vieram por WhatsApp, então tem imagens que estão no Facebook, eu sei que vieram do Facebook, algumas identifico o artesão, o artista. E aí tudo isso chega num conceito, que é um conceito paradoxal de idolatria iconoclasta, que é um conceito maneirista, que implica a montagem, a desmontagem, a quebra, o raio, que é a própria mão que quebra a imagem. E que tem a ver com esses procedimentos, tá? De construção de imagens sincréticas que vão aparecer no século XVI, como, por exemplo, essa figura alquímica aqui, que vai trazer o mercúrio, né, e a produção da caverna, da escuridão, vai via luz mercurial. Tudo isso para eu terminar citando o Zaratustra, o Nietzsche Zaratustra,
né, para ninguém desista do seminário. Espero que a aula gravada sirva a mais pessoas que não conseguiram se matricular, embora o seminário esteja com bastante gente matriculada. Tá? Aqui fica o salve a Roseli, que conseguiu colocar todo mundo matricular fora de época, até alguns que estavam, não, na verdade estavam matriculados, mas não estavam na chamada, enfim, estavam registrados, mas não tinham ido para o sistema. São meus pares, todos aqueles que se dão a si mesmos a sua vontade e repelem de si toda resignação. Porque essa é a nobreza nietzschiana, não se resignar, né, e tá junto com vontade. Porque sem vontade, tchau, vai embora. Aí eu vou terminar com uma frase do Deleuze, em torno do Nietzsche, muito perto da onde ele traz o pop, e esse aqui era o frontispício da minha tese, que não existe. Ela é analógica, é uma fotografia. Se vocês olharem essas imagens da minha tese, todas são recortadas, é uma tese totalmente analógica. Então, ela não existe em formato digital, são 378 páginas, não tem como digitalizar, né? E vai perder o sentido se fizer ela sair da caixa, que é uma caixa móvel, tudo se move. Nietzsche entreviu, como em um sonho, isso era epígrafe, Nietzsche entreviu, como em um sonho, o meio de pisar a terra, de roçá-la, de dançar e trazer de volta à superfície o que restava dos monstros do fundo e das figuras do céu. Paro. Aqui está a astra e a monstra do Vargo. Mas é verdade que ele foi tomado por uma ocupação mais profunda, mais grandiosa, mais perigosa também. Na sua descoberta, ele viu um novo meio de explorar o fundo, de levar a ele um olho distinto, de discernir 1000 vozes, de fazer falar todas essas vozes, correndo o risco de ser tragado por esta profundidade que interpretava e povoava como nunca havia ocorrido. Página 110, 111 da minha edição de 2000 da editora Perspectiva, que é a única edição que tem no Brasil. Muito obrigado. Seguimos com a antropofagia não vai ser gravada.